Olá pessoal, tudo bem convosco? Está a começar mais um Sumba aqui no canal, onde eu conto casos criminais da vida real. E hoje eu trouxe a infeliz história da família Gonçalves. E essa história me fez pensar que não levar estranhos para casa não é o suficiente. E vocês já vão entender porque essa história é completamente absurda. Antes de começar o caso de hoje, deixa aquele like e subscreve no canal se tu ainda não és inscrito. Agora vamos para o caso de hoje. Ana Flávia Gonçalves, de 24 anos na época, é filha mais velha de Flaviana Mendes Gonçalves e Romoyuki Veraz Gonçalves. Ela tinha um irmão mais novo chamado Juan, que na época do caso era um adolescente de 15 anos. O nome da mãe e da filha são muito parecidos, então para não vos confundir, vou tratar a filha como Ana, porque quando eu estava a pesquisar esse caso também estava a me confundir muito com os nomes Ana Flávia e Flaviana, então vou tratar a filha Ana e a mãe Flaviana. Flaviana ficou grávida da Ana quando ainda era adolescente e por conta da gestação, ela e o Romoyuki se casaram. Eles começaram uma vida a dois de uma forma tranquila, trabalhando para manter a família. Segundo a sogra, chamada Vera da Conceição, o Romoyuki era um marido bastante esforçado. Toda a família da Flaviana amava o Romoyuki e a família do Romoyuki amava a Flaviana. A Ana sempre quis ter um irmão ou uma irmã, então passava a vida toda a pedir aos pais que lhe dessem um. O casal também tinha esse desejo de ter outro filho, então eles acabaram por ter mais um filho e colocaram nele o nome de Juan. Juan foi descrito pelos tios e a avó como um menino espetacular e amigável. Amava a comida da avó e tinha muita parceria com a família. Desde pequeno era agarrado ao pai e, assim como o pai, ele gostava de carros antigos. Ele queria ter uma oficina mecânica e queria ser astronauta. Ele frequentava o ensino médio e era um bom aluno, inclusive tinha uma bolsa de estudo integral por estar sempre entre os melhores alunos. Ele era muito querido pelos professores, tão amado que no seu aniversário uma professora ofereceu uma camisa do Real Madrid. Ele também estava a fazer um curso técnico de mecânica porque queria começar a sua carreira muito cedo. Sonhava em ganhar muito dinheiro para pagar as contas da avó. E claro, a Ana super amou ter o irmão que ela tanto queria e não se poupava em declarações nas redes sociais. Ele era um típico irmão mais novo que tinha a Ana como referência. Ele até começou a treinar artes marciais só porque a irmã treinava, então eles eram muito unidos. Por muito tempo, Romoyuki foi representante de venda de vários produtos e a Flaviana também tinha um trabalho. Com muito esforço, o casal conseguiu abrir uma loja de vendas de perfumes e com a evolução dos negócios abriram uma segunda loja. Essas duas lojas estavam em dois shoppings diferentes em São Paulo. Eles tinham uma condição financeira estável, tinham duas lojas com uns 8 ou 6 funcionários, moravam em um condomínio de classe média chamado Jardim Irene, em Santo André, no São Paulo, no Brasil, e ainda compraram uma casa na praia. Eles também ajudavam muito a senhora Vera, a mãe da Flaviana, com algumas despesas. A família em si era muito unida, além deles terem muito amor, eles eram muito ligados aos tios, avós, especialmente a avó materna, então sempre que eu falar de família, pensem numa família grande, com tios, avós, primos, uma família típica angolana. Segundo os avós e tios da Ana, ela era uma neta e sobrinha normal, muito bem educada e simpática. Era muito inteligente e sempre foi a melhor da turma. A avó, que sempre ia à escola dela como encarregada de educação, sentia um orgulho do seu desempenho. Ela nunca foi agressiva, pelo contrário, era uma menina muito fofa. Ela pedia a bênção da avó beijando a mão dela. Mas aos 15 anos ela começou a mudar. Na época ela namorava um rapaz que a família conhecia, só que um certo dia esse rapaz foi até a avó da Ana Flávia e contou que encontrou a Ana Flávia a beijar uma menina. A avó não quis aceitar que a sua neta era lésbica, muito menos o pai, que vinha de uma família muito tradicional, mas com o passar dos anos, à medida que a Ana se relacionava com mulheres, a família começou a aceitar melhor essa situação dela ser lésbica. A Ana tinha uma vida normal, sempre estudou nas melhores escolas, viajava, trabalhava na loja dos pais e chegou até a receber um carro de presente. Já adulta, ela se casa com uma das vendedoras da loja do pai, chamada Juliana, e nesse casamento os pais foram testemunhas. Enquanto ela estava casada com essa primeira mulher, ela estava muito bem com a família, mas elas acabaram por se separar. Em julho de 2019, a bisavó da Ana faleceu e enquanto a família estava no hospital a tratar todos os trâmites para trasladar o corpo, para tirar o corpo do hospital,
a Ana aparece no hospital com uma mulher. Ela se apresentou dizendo que se chamava Karina e ainda disse que era delegada, inclusive mostrou um distintivo. Ela assumiu o controle de toda a situação para poder agilizar o processo com a influência como delegada. Ela assinou os documentos como policial, era bem dinâmica e prestativa. A família expressou para a Ana o quanto eles estavam aliviados e felizes pela ajuda da Karina. A Ana conheceu a Karina nas redes sociais e na época a Karina já tinha 3 filhas. Após elas assumirem o namoro, essas meninas ficavam muito tempo no condomínio onde os pais da Ana moravam. Os pais da Ana cuidavam das crianças como se fossem suas netas. Então a relação de sogros e nora era muito boa. Mas com o passar do tempo, a família percebeu que a Karina era muito autoritária com a Ana e que a relação delas não era tão sólida. Houve uma vez que a Ana apareceu em uma atividade familiar com a outra namorada, então estava nítido para eles que elas estavam em términos e volta. A família da Ana descobriu que a Karina na verdade não era policial, ela tinha mentido sobre isso e o distintivo dela de delegada era falso. Não demorou muito até que elas começaram a morar juntas em casa da Karina, mas no Natal de 2019, a Ana vai até a casa dos pais e reclama com o pai que a namorada não queria lhe devolver o carro. O carro era um Palio que seu pai tinha lhe oferecido, então Romeu, que ficou muito chateado pela Karina não querer devolver o carro, foi até a casa da Karina com a Ana. E lá ele teve uma discussão com a Karina, porque a Karina realmente não queria devolver o carro. Então Romeu que chamou a polícia foi até a casa da Karina. E a Karina foi até o quarto, pegou um papel e mostrou na polícia que era um papel, uma declaração que trasladava o carro no nome da Ana para o nome dela. Então o policial olhou no documento e disse para o Romoyuki que ele poderia recorrer para recuperar o carro. Naquele momento o Romoyuki estava muito, mas muito chateado e ele resolveu deixar o carro para lá. Então olhou para a filha e disse: filha, vamos ou vais ficar? Esquece o carro, deixa o carro, vamos para casa. Mas a Ana não quis ir com o pai, ela resolveu permanecer no relacionamento com a Karina, resolveu permanecer naquela casa com a Karina. Aquilo abalou muito o relacionamento entre sogros e nora, aquilo estragou tudo, porque desde aquele momento os pais da Ana passaram a acreditar que a Karina não era a pessoa ideal para a sua filha, e eles não queriam mais nenhum tipo de aproximação com a Karina, mas mesmo assim a Karina continuava a frequentar a casa do Romoyuki e da Flaviana. Além disso, ela ia constantemente na loja do casal, porque a Ana trabalhava na loja dos pais, então ela sempre ia lá visitar a namorada. No dia 27 de janeiro de 2020, o Romoyuki e a Flaviana estariam a comemorar 28 anos de casados, então resolveram fazer um jantar especial em casa com os filhos. Na noite daquele dia, Romoyuki conversou com a sogra em um videochamada, onde ele estava a cozinhar animado por estar a fazer mais um ano de casado. Ele contou que iriam jantar com os filhos e depois os dois iam sair. A dona Vera aconselhou eles a terem cuidado e ele respondeu que seria algo muito rápido porque no dia seguinte teriam que trabalhar. Na manhã do dia seguinte, a polícia foi informada da presença de 3 corpos no porta-malas de um Jeep Compass carbonizado na estrada do Montanhão, em São Paulo. O médico legista que fez exames aos 3 corpos, logo no princípio, concluiu que antes da morte eles sofreram um traumatismo craniano devido a pancadas do lado direito da cabeça. Ele também disse que não foi encontrado fuligem nas vias respiratórias, o que indicava que eles não inalaram fumaça, ou seja, eles já estavam antes de serem carbonizados. Alguns dos policiais que acompanhavam o caso foram os investigadores Roberto de Oliveira e Tainá Carreiras e o delegado Ronaldo Kenny. A polícia foi até o local e inicialmente o delegado suspeitava de um crime organizado devido à brutalidade em colocar os corpos no porta-malas e carbonizar. Então a primeira coisa que a polícia queria saber era de quem eram aqueles corpos. A partir do veículo conseguiram saber que o dono do Jeep era o Romoyuki Gonçalves e que ele morava com a sua esposa e o filho mais novo de 15 anos. Então a polícia já começou a imaginar que os corpos eram da família. A polícia foi até o condomínio onde a família morava e conversaram com a porteira. E essa porteira disse que na noite anterior a filha do casal estava no condomínio com a namorada. Então, naquele mesmo momento, enquanto a polícia estava a falar com a porteira, a Ana Flávia, a namorada, chegam de carro e as duas descem. A Karina vai em direção à polícia, gesticular muito e não parava de perguntar o que aconteceu. E enquanto isso, a Ana estava perto do carro a chorar. A Karina então contou à polícia que na noite do dia 27 de janeiro, a Ana foi pegá-la em casa e as duas foram para a casa dos sogros jantar.
Ela não queria ir de princípio porque não se dava bem com os sogros, mas pela insistência da namorada resolveu aceitar. Então eles chegaram na casa dos sogros e lá só estava o Romoyuki e o Juan. A Flaviana chegou mais tarde e a família ficou à mesa a jantar, a conversar, a conviver, até que a Flaviana recebe uma ligação que deixou o casal completamente agitado. Eles ficaram vermelhos, ficaram assustados, segundo a Karina. Então o casal foi para o andar de cima, ficaram a abrir gavetas e os dois desceram e a Flaviana desceu com um dinheiro na mão e ela conferiu, na presença delas, conferiu um total de 8 mil reais e elas então perguntaram o que estava se passando, porque eles estavam tão agitados, para que era aquele dinheiro, e eles disseram que eles precisavam sair porque tinham que pagar uma dívida a agiotas. Então, quando eles disseram que precisavam sair para pagar uma dívida a agiotas, eles se despediram e elas foram para casa. Até que, naquela manhã, elas ficaram a saber da morte da família. A dona Vera também recebeu a informação de que o carro da filha tinha sofrido um acidente e é só isso que disseram para ela. E ela foi até a delegacia e lá a polícia acabou explicando melhor a situação, melhor o contexto, como é que eles foram encontrados. Ela ficou completamente devastada depois de saber da morte da filha, do genro e do neto. Ela não quis acreditar que aquilo realmente aconteceu e ela sempre expressou o quanto isso acabou com a vida dela. Na delegacia também estava o irmão do Romoyuki. A Ana, a Karina também foram na delegacia para prestar depoimento, para ver se eles lembrassem de alguma coisa ou soubessem de alguma coisa que pudesse ajudar. E eles também queriam ter certeza que aqueles corpos eram realmente do Romoyuki, da Flaviana e do Juan. E foi quando a dona Vera lembrou que a filha tinha um implante dentário e o Juan também usava aparelhos. Então os investigadores, acompanhados do irmão do Romoyuki e da dona Vera, foram até a casa da família para poder pegar essa documentação radiológica do dentista, a ver se pudessem confirmar a identidade da família. A polícia chamou o chaveiro, que abriu a porta e encontraram a casa completamente revirada. Faltava TV, videogame, toda a mercadoria da loja estava jogada em todo o canto da casa. Em cima do fogão tinha uma panela com óleo e alguns filés dentro da panela. E ao lado dessa panela tinha um recipiente com muito filé cru, o que indicava que algum membro da família estava a preparar aqueles filés e foi interrompido bruscamente. Ao subir as escadas estava cada vez pior. Tinha algumas manchas na parede e no chão e estava uma total desorganização. Tinha um cheiro de sangue misturado com urina. No lado esquerdo era o quarto do casal, que também estava desorganizado e tinha um cofre móvel no guarda-roupas. Já o quarto à direita era o quarto do Juan e tinha manchas de sangue na cama. No mesmo momento, os investigadores decidiram voltar pelo mesmo caminho para não prejudicar a cena e acionaram a perícia. A perícia chegou, coletou digitais, fotografaram a casa toda e voltaram para a delegacia. Enquanto isso, na delegacia, o delegado Kenny avista o casal de namoradas sentadas no sofá da delegacia e a Ana tinha apoiado a cabeça no colo da Karina. Então o delegado se aproxima delas e pergunta para elas o que tinha acontecido. Então a Karina fica exaltada, fica chateada e diz que já tinham contado a história para os outros policiais. Então o delegado disse que ele precisava também ouvir delas o que aconteceu. Então ela conta a mesma história para o delegado. Ela disse que estavam a jantar até que os sogros disseram que precisavam fazer um pagamento de uma dívida a agiotas. Uma coisa que não fazia muito sentido para a polícia era o facto do Romoyuki e a Flaviana terem decidido levar o seu filho de 15 anos apenas para ir fazer pagamento de uma dívida a agiotas, que é um grupo perigoso. Então a polícia pensou na possibilidade dos agiotas terem rendido o casal e levado eles de volta para o condomínio. Então eles foram para o condomínio tentar ver as câmeras de segurança e a partir das câmeras de segurança eles viram um cenário completamente diferente daquilo que a Karina e a Ana contaram. As filmagens mostram o carro da Ana a entrar no condomínio às 18h16. Nessa hora, nem Romoyuki, nem Flaviana ou Juan estavam em casa. O mesmo carro é visto a sair minutos depois. Às 19h56, o carro do Romoyuki entra e logo em seguida o carro da Flaviana. Às 29 minutos, a Karina entra no condomínio a pés, vestida de capuz, o que foi muito estranho porque naquela noite fazia calor. Ela ficou sentada por 1 hora no lado do estacionamento. Às 21h04, a Ana saiu com o carro e as duas ficaram na rua da frente do condomínio por mais 1 hora,
e voltaram para a casa do Homoyuki às 22h01. Às 22h36, chega a Flaviana no seu Jeep Compass. Já às 1h14 da madrugada, o carro da Ana sai e logo em seguida saiu o Jeep Compass da Flaviana, que foi encontrado carbonizado. Então, depois de terem visto as filmagens, a polícia volta para a delegacia e lá eles encontram a Ana a cochilar no sofá, o que a polícia considerou muito estranho porque ela estava muito despreocupada para quem teria perdido a família completa. A polícia se aproximou das duas e disse que a história delas não batia com as filmagens do condomínio, e nesse momento as duas ficaram muito exaltadas. A Karina pegou o telefone e ligou para uma amiga para que as ajudasse a arranjar um advogado. Mais tarde, os policiais resolveram voltar ao condomínio para ver se algum morador tivesse visto alguma coisa que os pudesse ajudar na investigação. Então eles foram até o condomínio, bateram porta em porta, até que um adolescente se aproximou e disse que no condomínio existia alguém que viu alguma coisa e em seguida indicou a casa dessa pessoa. Essa pessoa era outro adolescente que era amigo do Juan e então a polícia foi até a casa desse adolescente. Quem abriu a porta era a mãe dele e a polícia pediu para conversar com a testemunha. Na casa dessa testemunha tinha uma janela que dava para ver a entrada da casa do Homoyuki e foi a partir dessa janela que essa testemunha viu tudo. Segundo ele, naquela noite ele tinha acabado de sair da casa de banho e a partir da janela conseguiu ver na entrada da casa a Ana, a Karina e mais um homem alto e magro. O delegado perguntou para ele se essa pessoa não seria o Homoyuki e ele disse que não, tinha certeza absoluta que aquela pessoa não era o Homoyuki porque o Homoyuki era grande. Então a polícia perguntou se não poderia ser o Juan, sendo que o Juan também era magro. E ele disse que não, ele tinha certeza absoluta que também não era o Juan e ele nunca tinha visto aquele homem em toda a sua vida. A partir desse momento, elas passaram a ser as principais suspeitas do assassinato da família e foram detidas temporariamente. Isso no dia 29 de janeiro, 2 dias após o crime. A senhora Vera chegou a ir para a delegacia, perguntou para a neta o que tinha acontecido, mas ela não respondeu nada, só baixou a cabeça. Então o delegado começou a falar com as duas na presença do advogado delas. Elas continuavam a fazer-se de desentendidas, até que chegou um momento que a Karina disse ao delegado o que queria falar. O delegado levou ela e o seu advogado à sua sala para dar um depoimento. Esse depoimento foi gravado e nele a Karina conta outra história. Ela disse que naquele dia a Ana liga para ela dizendo que estava em casa dos pais e na casa estavam Homoyuki e o Juan e convidou ela para participar do jantar em família. Ela não quis ir, mas pela insistência da esposa ela foi. Ela caminhou até o condomínio e ficou no estacionamento porque não queria estar sem que a sogra chegasse porque ela se dava melhor com a sogra. A Ana saiu para convencê-la a entrar. Ela aceitou, mas antes elas resolveram sair do condomínio para ir para uma padaria, depois voltaram ao condomínio. Basicamente, ela foi contando uma história que explicava cada momento das gravações das câmeras de segurança. Ainda segundo ela, quando entrou na casa, o Juan levantou, deu um beijo nela e em seguida ela e o sogro se cumprimentaram com um oi bem frio. O Homoyuki estava na cozinha a fazer o jantar e ofereceu cerveja à filha e à Karina. A Karina, numa tentativa de se aproximar, se ofereceu para ajudar a fazer o frango e ele negou a ajuda. Ela falou para o sogro uma coisa tipo, temos que nos dar bem porque amamos uma pessoa em comum, e ele não respondeu, só fez uma cara. Ela disse que minutos depois a sogra chega na casa com um homem atrás dela. A polícia perguntou se ela conhecia esse homem e ela disse que sim, que era o primo dela e se chamava Juliano. A polícia perguntou como o primo dela foi parar na casa dos sogros dela. Ela contou que esse primo já conhecia a Ana e achava que a família dela tinha muito dinheiro. Inclusive, em setembro de 2019, elas tinham se separado e o Juliano, ao saber da separação, sugeriu que fizessem um assalto à Ana para ganhar dinheiro. No dia 3 de fevereiro, a polícia localizou o Juliano. Posto na delegacia, ele foi confrontado com as acusações da sua prima Karina. Ali ele conta uma versão diferente do que a Karina contou. Ele disse que a Karina tinha ligado para ele e disse que tinha um serviço para ele. Ele perguntou que tipo de serviço e ela respondeu que era para ajudá-la na mudança, porque supostamente ela ia mudar de casa no dia 27 de janeiro. Só que no dia 27, que seria o dia da mudança, ele foi até a casa da prima e ela disse que afinal não era uma mudança e sim um assalto. Segundo ele, a Ana estava dentro do plano que era de ir à casa de seus pais e fazer um assalto. A Karina os convenceu que na casa dos sogros tinha um cofre que continha R$85 mil, joias e relógios.
Ele disse que só aceitou fazer o assalto porque estava sem dinheiro e tinha dívidas para pagar. Antes de qualquer coisa, eles reuniram na casa da Karina, onde estavam ele, a Karina, a Ana e mais 2 homens. Um deles se chamava Guilherme e era vizinho da Karina, e o outro se chamava Marcos. Segundo ele, eles planificaram o assalto, mas o assassinato da família não estava acordado. O Juliano então deu o endereço do Guilherme, que era perto da casa da Karina, e a polícia foi para lá. Quem atendeu a polícia foi a mãe do Guilherme, e a mãe do Guilherme disse que o Guilherme não tinha voltado para casa desde o dia 27 de janeiro, e ela disse que ele estava na casa da namorada. Então a mãe levou a polícia até a porta da casa da namorada. A polícia bateu a porta, a namorada abriu, a polícia perguntou se o Guilherme estava lá, a namorada disse que estava e deixou a polícia entrar. E realmente o Guilherme estava lá na casa. Assim que a polícia entrou na sala, eles já encontraram a televisão da família, videogame, mercadoria e tantos outros objetos subtraídos da casa do Homoyuki. A polícia perguntou se ele tinha uma arma e o Guilherme disse que tinha e entregou para a polícia. Ele foi levado para a delegacia, onde confirmou ter participado do assalto que culminou em homicídio no dia 27. A versão dele bateu muito com a do Juliano. Ele disse que foram assaltar a família Gonçalves a convite da Ana e da Karina. Por fim, a polícia começou a procurar pelo quinto envolvido, o Marcos. A primeira pista que a polícia teve dele era uma imagem do posto de combustível perto da casa da Karina. Nessas imagens, o Guilherme reconheceu o homem alto e magro que estava nas bombas a comprar gasolina como sendo o Marcos. Foi feita uma busca e nisso acabaram por prender um homem que se chamava Marcos, mas o delegado sabia que não era ele logo no dia que foi levado à delegacia, porque esse homem era forte, diferente do homem das imagens. O próprio Guilherme e o Juliano também não o reconheceram, então ele foi liberado. A polícia continuou a procura do Marcos até que, certo dia, um parente do Juliano foi até a delegacia e disse que ele acreditava que a quinta pessoa envolvida era o irmão do Juliano, que se chamava Jonathan. Ele disse que acreditava nisso porque desde o dia 27 que ele e o irmão saíram, o Jonathan voltou com o rosto queimado. Provavelmente o Juliano não falou do envolvimento do seu irmão para tentar protegê-lo ou algo parecido. Então a polícia foi até a casa da família e o pai do Jonathan disse que naquele momento o Jonathan não estava em casa, mas ele iria se entregar à polícia. E de fato, ele se entregou à polícia no dia 10 de fevereiro. No seu depoimento, ele contou uma versão parecida com a dos outros. Ele disse que a Karina prometeu R$5.000 pelo serviço. O Juliano e o Jonathan já tiveram passagem pela polícia por crimes de roubo e coisas similares. Já para o Guilherme, essa teria sido a primeira vez. Explicando cronologicamente, segundo o depoimento que os três deram, aconteceu o seguinte. O casal de namoradas os contratou para fazer o assalto porque supostamente teria R$85.000, joias e relógios no cofre que ficava no quarto dos pais da Ana. Eles reuniram e combinaram como tudo deveria acontecer. A líder de toda a operação era a Karina. A Ana quase que não falava nada, mas ela consentia com tudo. Então, às 18 horas, o Juliano, o Jonathan e o Guilherme, junto com a Ana, foram até o condomínio onde a família Gonçalves morava. Durante a viagem, os três estavam sentados no banco de trás para que não fossem vistos. A casa ainda estava vazia, então os rapazes entraram na casa para que pudessem ver o local onde decorreria o assalto. Às 19h56, quando Homoyuki chegou ao condomínio com o filho, a Ana entrou em seguida. O que o Homoyuki não imaginava era que a filha estava acompanhada de 3 homens. Esses homens ficaram no carro e a Ana entrou na casa com o pai e o irmão. O Homoyuki ficou na cozinha a fazer o jantar de comemoração, enquanto que a Ana jogava videogame com o irmão. A Karina chegou no condomínio minutos depois e ficou no estacionamento. 1 hora depois, os rapazes que estavam a aguardar dentro do carro queriam fazer necessidades, então a Ana teve que sair para poder levá-los para um WC fora do condomínio. Quando voltaram ao condomínio, primeiro a Ana entra dentro de casa e em seguida a Karina e depois os 3 homens que anunciaram o assalto. Eles levaram o Juan e o Homoyuki para o andar de cima, entraram no quarto do Homoyuki onde estava o cofre e mandaram o Homoyuki dar a senha. O Homoyuki respondeu que não sabia a senha, que somente a Flaviana sabia. Eles pegaram o Juan e falaram para o Homoyuki que se ele não desse a senha, o Juan seria espancado na frente dele. Ele insistiu em dizer que não sabia a senha, então tiveram que esperar pela Flaviana. Quando a Flaviana chegou às 22 horas, ela foi imobilizada pelo Jonathan e levada para o andar de cima. Tanto a Ana quanto a Karina permaneceram até esse momento no Rei do Chão. A Flaviana deu a senha do cofre, o cofre foi aberto, mas não tinha nada, nem o dinheiro e nem as joias que a Karina dizia ter no cofre.
Então Jonathan desceu e disse às meninas a sussurrar entre aspas: "Não tem dinheiro, vocês mentiram pra gente." O Romoyuk e a Flaviana disseram para eles que realmente 3 dias antes tinham 85 mil reais no cofre, mas eles acabaram por tirar aquele dinheiro para investir na loja, que se eles viessem mais cedo eles teriam encontrado o dinheiro, mas naquele momento eles não tinham o que fazer. Então eles pediram os cartões tanto da Flaviana quanto do Romoyuk, pediram os telemóveis também, consultaram os cartões e também não tinha nada. Então os rapazes começaram a pegar o máximo de bens com algum valor. Eles pegaram a televisão da casa, videogame do Juan, 8 mil reais, mercadoria e vários outros itens. Depois disso, a Karina disse que a família deveria morrer. Eles disseram que se negaram a fazer isso porque foram lá só para assaltar. Como eles se negaram a matar a família, a Karina tomou rédea e matou a família um a um. Depois, o Jonathan ficou encarregado de queimar os corpos. Depois do depoimento dos 3 rapazes, a Ana e a Karina deram uma terceira versão. Lembrando que no primeiro momento elas disseram que eles tinham saído para pagar uma dívida a agiotas. Depois elas disseram que o Juliano invadiu a casa do Romoyuk. E na terceira versão, elas assumiram que sim, que tinham planificado assaltar a casa do Romoyuk junto com Juliano, Jonathan e o Guilherme, mas o plano era simplesmente assaltar. Segundo elas, a ideia partiu deles, porque muitas vezes eles conviviam muito e durante essas convivências eles sempre insistiam, falavam com elas que deveriam fazer assalto, mas elas nunca aceitaram. Mas em janeiro elas começaram a passar muitas necessidades, inclusive a Ana não recebeu o salário de janeiro, ela trabalhava na loja dos pais e ela não estava a receber o salário. Tendo em conta as dificuldades financeiras que elas estavam a passar, elas acabaram por aceitar a proposta dos primos da Karina de ir assaltar, mas o plano era simplesmente assaltar, mas posto lá, quando eles não encontraram o dinheiro, quando eles encontraram o cofre vazio, eles se exaltaram, perderam o controle e acabaram por matar a família. Ou seja, segundo os 3 rapazes, a ideia de assaltar foi delas e por fim quem decidiu matar a família foram elas. Mas segundo elas, a ideia de assaltar a família foi deles e por fim quem resolveu matar a família foram eles. Ana e a Karina diziam que acreditavam que existia dinheiro no cofre porque no mês de janeiro mesmo elas viram a Flaviana a tirar algum dinheiro do cofre. Então, quando questionadas do motivo pelo qual elas não falaram mais tarde de tudo o que aconteceu, elas disseram que estavam com muito medo porque eles ameaçaram matar as filhas da Karina, elas estavam com medo que acontecesse alguma coisa, então decidiram ficar quietas. A Ana disse que naquele dia ela chorou muito, mas a Karina lhe disse para ficar calma porque se elas fizessem confusão, se elas não ajudassem eles, elas poderiam ter sido assassinadas junto com as filhas da Karina também. Ela disse que lembra de ver a sogra deitada no chão do corredor do andar de cima com um pano na boca. Um ponto que todos eles concordavam era que eles tinham ido lá para assaltar, mas essa justificativa não convenceu a polícia. Primeiro porque a Ana e os 3 assaltantes já estavam na casa horas antes da família chegar. Eles podiam simplesmente ter levado o cofre. Tendo em conta que o cofre era móvel, eles poderiam ter levado o cofre, mais tarde ter dado um jeito de abrir, mas não. Eles simplesmente foram lá para averiguar a área do que iria acontecer o crime e voltaram horas mais tarde encontrando a família, coisa que para a polícia não teria necessidade. Além disso, foram encontradas coisas muito esquisitas nas mensagens e pesquisas da Karina. No dia 24 de dezembro de 2019, a Karina fez muitas pesquisas sobre seguro de vida. Os termos de pesquisa eram seguro de vida Santander sobre quais mortes, qual tipo de morte seguro de vida não paga a esposa, seguro de vida por morte natural, como funciona, seguro de vida por morte assassinato, seguro de vida por jurisprudência. Ainda foi encontrada uma conversa entre a Karina e a Ana Flávia, onde conversavam sobre a família da Ana e a Karina chegou a dizer, entre aspas, "Sempre te falei que ele era o pior", se referindo ao Juan. 2 dias antes do assassinato, a Karina começa a pesquisar sobre piso vinílico e ela encontrou no Facebook uma mulher que vendia piso. Na conversa com essa mulher, ela disse que queria trocar o carpete da casa por piso vinílico, que queria começar pelos quartos de cima e o corredor. A metragem e a descrição que ela deu a essa fornecedora correspondem 100% à casa dos sogros. Um dia antes, ela fez uma publicação no Facebook que dizia, entre aspas, "Boa noite,
Pessoal, alguém poderia repostar o conto da escada? Li essa semana e estava querendo mostrar para o meu cunhado fazer. É aquele que desce vendado, contando os degraus e pede licença para entrar no inferno. Por favor, não consigo achar de forma alguma. Além disso, através dos telefones dos envolvidos, foi possível a polícia confirmar a presença da Ana e da Karina na casa da família no horário provável da morte, bem como no local onde o carro foi carbonizado horas depois. Depois de todos os depoimentos, o Jonathan, que foi a última pessoa a depor, foi liberado, mas naquele momento Jonathan voltou para trás, disse para o delegado que ele precisava conversar, precisava confessar, porque ele não foi totalmente sincero. Então o delegado resolveu levar ele de volta à sala de interrogatório e ele foi interrogado novamente. Ele disse que não foi totalmente sincero, que ele ocultou algumas informações durante o momento que ele estava a contar a história. Ele disse que, na verdade, eles não tinham planificado só o assalto, mas o homicídio da família também já teria sido planificado bem antes deles terem chegado lá. Ele disse que a ideia era assaltar e assassinar a família, e a Ana e a Karina planificaram isso. Então eles combinaram que iriam fazer o assalto e assassinar a família, só que quem ia de fato executar a família seriam a Ana e a Karina, e eles estariam lá só para auxiliar. Segundo ele, a Ana e a Karina decidiram que a família deveria morrer para que a Ana herdasse os bens da família. Elas queriam que a Ana herdasse as casas, os carros, as lojas, o seguro de vida dos pais, o seguro de vida do carro que foi carbonizado. Então, por isso elas decidiram que os pais deveriam morrer e o Juan também deveria morrer para que a Ana não tivesse com quem dividir a herança. Então, nessa toda a história, a Karina realmente contratou eles e fizeram todo aquele percurso que eles contaram no primeiro depoimento, com a diferença de que o assassinato já tinha sido planificado. Então eles realmente não estavam à espera da Flaviana para que desse a senha do cofre, mas estavam à espera dela porque ela deveria ser executada. O plano era que a Ana e a Karina assassinassem a família, mas no momento a Ana perdeu coragem, então a Karina acabou fazendo isso com a ajuda do Juliano e do Jonathan. Enquanto isso, a Ana estava no rei do chão. Primeiro ela colocou a Flaviana no chão do corredor da casa, colocou um pano de cloro na boca e saco preto na boca da sogra e empurrou ela com um fio de carregador. A sogra lutou pela vida, mas o Juliano e o Jonathan seguraram os pés e os braços dela até que ela morreu. Em seguida, eles pegaram o Juan, colocaram ele por cima do corpo da mãe. A Karina colocou uma sacola na cabeça dele e o com o mesmo cabo de carregador. Ele acabou por urinar enquanto estava a ser assassinado. Juan morreu em cima do corpo da mãe dele. Depois a Karina foi para o quarto do sogro, que estava amarrado, deitado na cama de lado. Ela disse para ele, entre aspas, "Agora você vai morrer." Em seguida, enforcou o sogro com o mesmo cabo de carregador. Depois, pegaram os corpos e colocaram no porta-malas do Jeep. Já no carro da Ana, eles colocaram a televisão e outros pertences da família. Eles saíram com o Jeep e o carro da Ana, compraram gasolina e foram até a estrada do Montanhão para queimar o carro com as vítimas. Segundo Jonathan, elas escolheram esse lugar para que os corpos fossem rapidamente encontrados e elas pudessem receber o valor do seguro. Posto lá, o Jonathan queimou o Jeep usando gasolina. Nesse processo, houve uma grande combustão e o Jonathan queimou algumas partes do rosto. Depois de todos os depoimentos e investigações, a polícia concluiu que não se tratou de um assalto que culminou em homicídio, mas sim de um homicídio qualificado. A Karina tinha tanta certeza que moraria na casa dos sogros que 2 dias antes já estava à procura de fornecedores para remodelar a casa. O psicólogo criminal Christian Costa fez uma análise muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Na análise do caso, ele concluiu que realmente o assassinato foi o principal objetivo delas. Não só pela herança, mas para a Karina era uma questão de vingança por conta do conflito que tinha com a família. Para Christian, ela resolveu matá-los na casa deles e em uma data especial como um símbolo de poder. Ainda segundo o psicólogo, a mentora dos crimes era a Karina, inclusive ela poderia ter enganado seus primos sobre a existência de dinheiro no cofre, só para que eles concordassem em as acompanhar. Apesar da Karina ter sido a mentora, para Christian, Ana não era uma vítima que foi manipulada. Ela realmente estava ciente dos fatos e concordou em acabar com a vida da família por dinheiro. Ele ainda disse que o facto de terem sido pegas frustrou o plano de se apoderar dos bens da família, mas para Karina ainda existe satisfação, sendo que deu fim à vida da família com quem ela não se dava bem. Tudo o que eu estava a contar aqui vocês vão poder encontrar no canal de investigação criminal do Brasil.
E lá, numa segunda parte, apresentaram a defesa dos advogados e eu vou resumir o que cada um defendia aqui para vocês. Então, o advogado do Guilherme defendia que o Guilherme era culpado de assalto, mas inocente de homicídio, que esse era o primeiro crime que ele teria cometido e que ele só fez isso porque ele estava a passar muita necessidade e ele concordou em assaltar, mas ele não participou do homicídio, tanto que durante todo o tempo ele estava no andar de baixo, ele não ajudou nem a matar a família. Já a defesa do Juliano e do Jonathan era que o Juliano e o Jonathan, eles sabiam do assalto, mas não sabiam do assassinato. Apesar do próprio Jonathan ter confessado em depoimento, esse depoimento foi gravado, a advogada do Jonathan e do Juliano afirmava que eles não sabiam do assalto antes e que eles não tinham intenção de assassinar, que eles foram manipulados pela Karina e todo esse plano era da Karina. Já o advogado da Ana defendia que a Ana não tinha conhecimento dos planos da Karina, que ela planificou a morte da família em segredo, que a única coisa que a Ana sabia era que eles iriam assaltar a família, que ela só aceitou porque ela precisava muito do dinheiro, que a pessoa, a mentora e a maior culpada de toda a situação é a Karina, que ela planificou tudo isso, manipulou todos eles para que todos eles fizessem a vontade dela. Então cada advogado lavava as mãos do seu cliente, né? Cada um deles lavava as mãos das suas responsabilidades, mas o advogado da Karina não se pronunciou nesse documentário. Tem também um site que dizia que o advogado da Ana estava a recorrer para que a Ana recebesse a herança dos pais, tendo em conta que ela é a herdeira legal. Porém, é provável que ela não receba a herança, eu não sei como é que ficou essa situação, mas é provável que ela não receba a herança, porque tendo em conta que ela participou dos homicídios da família, ela seria considerada indigna de receber os bens. Então, nesse caso, a probabilidade de que os bens da família fiquem com a dona Vera, e a dona Vera disse que se ela ficasse com os bens do genro e da filha, ela doaria tudo para um hospital de queimados. No final de fevereiro de 2020, o Ministério Público acusou o quinteto de roubo, homicídio doloso qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas, ocultação de cadáver e associação criminosa. O julgamento da Ana, Karina e Guilherme ocorreu em 13 de junho de 2023. Ana Flávia Martins Menezes Gonçalves foi condenada a 61 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão em regime inicial fechado. Karina Ramos de Abreu foi condenada a 74 anos, 7 meses e 1 dia de reclusão em regime inicial fechado. Guilherme Ramos da Silva foi condenado a 56 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado. A Ana não foi condenada pela morte do irmão, somente pelo homicídio dos pais, coisa que não agradou à família. O julgamento de Juliano e Jonathan aconteceu em 21 de agosto de 2023. Juliano Oliveira Ramos Júnior foi condenado a 65 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado. Jonathan Fagundes Ramos foi condenado a 56 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado. Em 27 de agosto de 2024, o Tribunal de Justiça anulou o julgamento anterior de Ana, ocorrido em junho de 2023, a pedido do Ministério Público. O motivo da anulação foi que a acusada havia sido condenada somente por 2 das 3 mortes causadas. No mesmo dia, o novo julgamento de Ana começou com 4 testemunhas no Fórum de Santo André, no São Paulo. Ana Flávia Martins Gonçalves foi condenada a 85 anos, 5 meses e 23 dias de prisão por roubar, matar e queimar 3 pessoas da própria família. Posteriormente, a Ana voltou a afirmar ter participado do roubo, mas não dos assassinatos. Ela dizia que foi enganada pela parceira e que estava arrependida do que tinha feito. Depois do caso, o casal se separou. A dona Vera, a avó do Juan, contou que o Juan tinha um relacionamento de 2 anos, mas do nada ele terminou com a menina. Então a dona Vera já tinha lhe perguntado por que eles terminaram e ele nunca explicou os motivos pelos quais ele terminou com ela. Até que no funeral da família, um dos amigos do Juan contou para a dona Vera que o Juan teria terminado com a sua namorada porque a Karina estava a ameaçar fazer alguma coisa com ele. Então ele resolveu terminar com a namorada para preservar a vida dela. Eu não entendo por que a Karina fez ameaças a ele ou quais tipos de ameaças exatamente o Juan sofreu.
Esse é o caso que eu trouxe para vocês hoje e é como eu disse no princípio, eu depois desse caso concluí que não deixar estranhos entrarem dentro da sua casa já não é suficiente. E esse caso me fez muito lembrar aquele caso que eu vos contei há anos atrás, do Kamkotele Anderson, que foi o próprio enteado que invadiu a casa, assassinou a família, colocou eles no porta-malas do carro e abandonou no outro sítio. E são histórias bem parecidas e são pessoas bem conhecidas que fizeram isso. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam e coloquem também alguma sugestão de um caso que vocês gostariam de ver aqui no canal. Não esqueçam de deixar aquele like e subscrever no canal se ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo.